Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de novo. Hoje a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais essa questão do orçamento pessoal, do orçamento familiar, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a receita, né, que é um dos lados, é o principal lado, é o lado da onde a gente angaria nossos recursos, tá? E como a gente pode classificar e ter uma ideia para a gente ter uma previsibilidade dessa receita aí ao longo do tempo, tá? Então vamos começar com isso hoje. Bom, então agora o que a gente vai falar primeiro? A gente vai falar das receitas mais previsíveis, tá? Receita mais previsível: salário, aposentadoria, pensão, principalmente aposentadoria, pensão, nem demitido a gente é, né? Não tem esse risco. Então, aposentadoria, pensão, vamos colocar salário como uma receita previsível também, tá? Vamos colocar o que algumas pessoas não esquecem na hora de fazer as contas, mas o nosso vale-refeição, nosso vale-alimentação é uma receita, tá? É uma receita previsível. O vale-transporte é uma receita previsível também. Em suma, essas são as receitas que a gente tem, que são as mais previsíveis, tá? Essas são as mais fáceis de trabalhar. Ah lá, já estava me esquecendo. Uma receita muito comum também, que é recorrente e que a gente pode contar como uma receita fixa, é o aluguel, tá? Quando a gente tem recebimento de aluguel, isso deve contar como uma receita fixa para a gente pode considerar, tá? E olha só, uma fonte de renda importantíssima, tá? Que você pode contar é com as suas aplicações, né? As aplicações de renda variável, novamente, a gente precisa ter mais cuidado com tudo que é renda variável. Vai ter um vídeo até mais sobre isso. Agora, as aplicações de renda fixa, as aplicações de baixo risco, tá? Elas contam como nosso rendimento mensal. E, na verdade, elas são um rendimento mensal muito interessante, porque eles são progressivos, tá? Essa receita tende a aumentar ao longo do tempo. Então, ela é uma receita fundamental, né? É para isso que a gente também vai estar economizando, guardando uma parte do nosso dinheiro, exatamente para a gente ter cada vez mais uma composição vindo dessa renda. Bom, agora vamos falar um pouquinho das rendas mais variáveis, tá? O que é mais comum que tem é a receita de vendas. Então a gente tem comissão de vendas e a comissão nossa depende do nosso desempenho mês a mês. Tá? Quando a gente mais antigo no negócio, a gente já consegue pegar uma média mais antiga, a gente tem uma ideia já do que é um mês muito ruim, tá? Do que é um mês muito bom, que também a gente não pode considerar como normal, e trabalha com uma média ali no meio. Para quem está mais novo, tá, no negócio, dá para a gente fazer o quê? Uma média de mais ou menos os últimos 6 meses, tá? E ali ter uma ideia boa da nossa faixa de rendimento, né? É claro que quanto maior o prazo que a gente tem, melhor vai funcionar essa média, né? Se eu trabalho, por exemplo, há 5 anos já dentro desse mesmo mercado, dá para eu ter uma previsão legal, tá? De quanto que vai ser mais ou menos a minha média mensal ao longo do ano, né? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com sazonalidade. Então, às vezes, o meu trabalho é vender sorvete, tá? Eu vou vender mais sorvete no verão do que eu vou vender um sorvete no inverno. Então, às vezes, essa regra dos 6 meses, a gente precisa ter algumas certas observações, né, em cima delas. Quando o meu negócio é uma agência de turismo, eu vou ter alta temporada, eu vou ter a baixa temporada. Então, dentro da característica do seu negócio, é importante você entender como ele funciona, qual que é a dinâmica dele, como é que funcionam as suas entradas, tá, dessas rendas variáveis. Isso é fundamental, né? Não adianta a gente querer trabalhar com uma média e achar que vai ser sempre aquilo. Quem está mais tempo sabe disso, inclusive, melhor do que eu, né? Porque não vai ser. A gente vai ter meses ruins. E às vezes basta 1, 2 meses ruins na sequência, né? Se a gente tem que apelar para um empréstimo ou entrar no rotativo do cartão, o juro vira uma despesa nova na nossa vida e que fica mais difícil de sair. Então, para quem tem renda variável, tá? Quem depende mais, a maior parte da renda é composta da renda variável,
É fundamental, é muito importante você ter um fundinho de reserva para isso, né? Para no mês mais difícil você pegar e você conseguir cobrir ali sem você se enrolar muito, tá? Quando você tem o seu próprio negócio, o exemplo do vender sorvete, eventualmente do açaí, qualquer negócio seu é uma renda variável, né? O dono do negócio sabe, ele está dentro de um dos maiores riscos que tem no Brasil. As pessoas têm medo do risco do mercado financeiro. Você produzir no Brasil, você é herói, né? Porque os riscos são muito grandes, a volatilidade é grande, a gente tem uma certa insegurança jurídica, a gente tem que estar preparado, a gente tem que considerar tudo isso na hora da gente fazer nossa reserva, na hora da gente se preparar. E o mais importante é isso, é você conhecer a característica do seu negócio, você conhecer a característica da sua renda, né? E se você ainda não conhece, se você tem pouco tempo de negócio, seja conservador, tá? Quando você está no primeiro, no segundo mês, considere que aqueles meses são meses bons, né? Apesar da realidade mostrar que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando melhor, a gente vai tendo mais cliente, o nosso negócio vai crescendo. No começo é sempre bom a gente ser conservador, tá? Com vendas também, né? A gente começou numa concessionária agora, eu tenho um fixo e eu vou ter uma comissão. Então atenção com essa questão, tá? Atenção com a questão da comissão para você ser cauteloso, você ser conservador quando você for fazer o cálculo dela. Para quem tem mais do que uma entrada, eu recomendo que você separe, tá? Você separa, você põe X salário, aqui é meu vale alimentação, eu tenho X de vale transporte, minha comissão de vendas média nos últimos 6 meses foram essas, tá? Nos últimos 3 anos, se eu pegar a minha média de PLR, deu um valor X, tá? E este valor X você divide por 12, entendeu? Para ser como se fosse uma renda mensal sua. Claro que você não pode esquecer, se você for considerar essas rendas que entram bem esporadicamente como uma renda mensal, você não pode esquecer de quando entrar esse dinheiro, você pegar e guardar ele, tá? Você considera que você tem ali 12 mil reais por ano de PLR. Então você vai ter R$ 1.000 por mês, você está colocando isso no seu orçamento. Você está falando, olha, eu posso gastar R$ 1.000 por mês. Quando entrar PLR, você tem que pegar esses 12 mil e você tem que guardar no fundo, né? Porque senão você se complica ali na frente, tá? Então são essas dicas aí que é importante da gente ter em mente quando a gente vai tratar com renda variável. Como é que a gente vai fazer, então, para a gente ter uma ideia de um fundo de reserva, tá? Para essas rendas variáveis, quando a gente considera a PLR, quando a gente considera a nossa média de vendas, tá? A nossa comissão de vendas como renda mensal. O ideal, tá? É você, se você for considerar só daí para suas despesas mensais, sem contar emergência, tá? Sem contar carro quebrado, torcer tornozelo, nada disso, tá? Considerar uns 3 meses do valor da sua renda, tá? Então, se você ganha 3 mil por mês de, de venda, tá? De comissão de venda, tem um fundo de reserva de mais ou menos R$ 9.000, né? Para você poder passar 2, 3, 4 meses, um semestre com uma produtividade abaixo do que você costuma ter, né? Às vezes um semestre pode parecer muito, só que a gente está indo para mais de um ano de pandemia. É uma situação fora da curva, porque ela pegou no geral. Agora, eventualmente, para a gente, tá? Entrar aí num setor que ele se complicou por um semestre, acontece bastante. Então, a gente tem que ser precavido, né? A gente precisa juntar o valor para a gente poder cobrir essas surpresas. Esse é o passo 1. Sempre tenha um fundo de reserva, tá? A sua receita, o valor extra da sua receita, a primeira coisa que você vai fazer é um fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ele serve para todo mundo, para quem recebe salário, para quem recebe aposentadoria, tá? Para quem recebe pensão também, porque você não sabe a emergência,
né? Você tem esse fundo que a gente estava falando agora, que é, vamos chamar ele de fundo de reserva de salário, tá? Para quem tem essa renda mais variável, e daí realmente você tem uma imprevisibilidade que você precisa se proteger, mas todos nós somos sujeitos a emergências, tá? Então, eventualmente, você torce um pé, você vai ficar mais de 15 dias afastado do seu serviço, você não vai ganhar o mesmo salário que você ganha, tá? Então, este fundo de reserva geral, ele é importante em ter mais ou menos uns 6 meses da sua renda, tá? Então, se você ganha R$ 10.000 por mês, tenha 60 mil de fundo de reserva, né? Você não sabe o que vai acontecer, para que você pode precisar desse valor, o tipo de emergência que pode acontecer ou não. Depende de cada pessoa. Às vezes você tem outras fontes nas quais confiar, tá? Vamos ser conservador, vamos falar que você depende de você, que você não vai ter a quem recorrer no caso de uma emergência. Então tenha 6 meses de fundo, tá? Se você, ainda por cima, é uma pessoa que ganha comissão, tá? Boa parte da sua renda gira em torno de comissão, esses bônus anuais, esses bônus semestrais, se o seu tipo de receita ele envolve muito isso, você considera essas rendas que às vezes elas são importantes para você, para o seu gasto mensal, então você coloca aí mais 3 meses, tá? Da sua renda média dentro do valor desse fundo de reserva. É importante também, né? Toda regra é aquilo, toda regra tem sua exceção. É importante a gente ver como é a nossa dinâmica, tá? Às vezes eu sou uma pessoa que tô sozinho, sou solteiro, já não tenho alguns parentes próximos, então sou eu por eu mesmo. Seu fundo vai ter que ser maior do que alguém que é um funcionário público, concursado, que tem uma esposa que também é funcionária pública, tá? Que a mãe mora na casa da esquina. Então você precisa ver direitinho como que é a dinâmica dos seus rendimentos, como que é a dinâmica da sua segurança, para você elaborar isso, tá? Para você poder saber direitinho quanto que é um fundo que atende a sua necessidade, né? Você pode fazer isso sozinho, você pode buscar ajuda de especialistas. A gente aqui da DZP Educação Financeira pode te ajudar a resolver esse dilema, tá? A gente pode te ajudar a ver esse orçamento. Cada um precisa saber direitinho como que funciona a sua dinâmica, tá? Para você preparar a sua questão individual, a sua segurança, a sua proteção, né? A proteção à sua renda, a proteção ao seu modo de vida, a proteção a você poder fazer as coisas que você gosta, ela parte muito de você, tá? Ela parte muito do quanto você está disposto a sacrificar, tá? Porque você guardar, você fazer um fundo de emergência, é você deixar eventualmente de ir no bar tomar uma cerveja, né? Ou de você comer alguma coisa que você gosta ali todo final de semana. Essas coisas geralmente elas são uma balança, tá? Agora, claro que a gente não tem que de forma alguma deixar de viver, a gente não pode esquecer o presente, que é fundamental, né? A gente tem que ser feliz, essa é a ideia. Não adianta nada a gente se preparar para um futuro feliz, futuro que está lá na frente, tá? Daqui 10 anos eu vou ter 20, 30 anos eu vou ter um futuro feliz. E até lá eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Eu não saio, eu não vejo ninguém, eu não faço nada que eu gosto, eu só guardo recurso. Cara, desculpa, mas aí não dá também. A palavra-chave de tudo, tá? De tudo para a gente conseguir a nossa sustentabilidade é equilíbrio. A gente tendo equilíbrio, a gente vai chegar lá. E é por isso que nesse vídeo aqui, a gente falou do primeiro lado da balança, tá? Do lado de como a gente administra, como a gente pensa, como a gente vê as nossas receitas. E depois a gente vai comentar o lado que é um pouco mais, tá? Para nós, pessoas físicas, que temos uma fonte de receita mais simples, tá? Vai ser mais simples o lado da receita do que o lado da despesa. O lado da despesas ele tem umas nuances um pouco maiores,
E é no lado da despesa que a gente consegue mexer mais, tá? No nosso lado da receita é um pouco mais amarrado. Então é muito importante a gente conhecer bem como é que funciona a nossa receita, qual que é a dinâmica do nosso recebimento, tá? Porque é esse lado que vai definir o outro. Não é o contrário, não é, olha, eu quero gastar X, então eu vou ganhar assado. Não, tá? Eu ganho tanto, logo eu posso ter X de gasto, tá? Então, a gente tem que ter isso bem claro na mente, bem claro mesmo. Presta atenção, tá? É o que você ganha que define o quanto você pode gastar, né? Então não é você sair gastando como se não houvesse amanhã para depois ver como que vai ganhar para cobrir isso. Não, tá? Vamos deixar isso bem claro, isso é bem importante, né? É, parece tão óbvio, mas lembra, 66,6% das famílias deste país, Brasil, são endividadas. Então, 66,6% das famílias desse país, elas gastam e depois veem como vai pagar. Não seja assim, tá? Vamos cuidar disso. Esse é o principal objetivo do que a gente está fazendo aqui. É tirar uma sustentabilidade. Para tirar uma sustentabilidade, eu vou falar disso mais uma vez. É importante ter na cabeça, tá? O que a gente ganha, as nossas receitas, são o que define o quanto a gente pode gastar, tá? Sua tarefa agora é pensar, refletir a dinâmica da sua receita, né? Ver quanto que você realmente ganha. Às vezes é interessante você pegar e abrir o seu Olerite, tá? Muitas pessoas elas tratam ou sua renda bruta ou sua renda líquida e esquece tudo aquilo que tem entre um e outro. Não, é fundamental você pegar, você abrir, você ver a dinâmica do que está lá, tá? O quanto é sua renda bruta, o que é descontado de lá? É vale transporte? É plano de saúde? É imposto de renda retido na fonte? É INSS? Tá? Tudo isso você precisa saber. Não considere só a sua renda líquida, porque se muda alguma coisa ali no meio, tá? A sua renda líquida vai mudar também. E não considere só a sua renda bruta, porque você tem um monte de descontos que, via de regra, são obrigatórios, que a gente é difícil, tá? Mais difícil de acertar ali. O imposto de renda retido na fonte, você vai mudar isso como? Né? Então, a gente precisa ter essa ideia de dinâmica. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde você estiver. Aqui para mim agora é começo de noite, né? Eu acabei meu expediente no banco e consegui rapidinho gravar aqui o vídeo para vocês, tá? Para mim é muito importante, tá? Os vídeos que eu publico aqui no canal do YouTube, eles são de acesso gratuito, de acesso universal. Eles realmente têm a intenção de ajudar bastante gente, porém eles dão um trabalhinho para ser feito, é um estudo que a gente faz em cima, né? Então para mim é importante, curte, tá? Curte o vídeo, compartilha o máximo que você puder, assina o canal, tá bom? Assina o canal, você vai ter as atualizações, sempre que chegar um vídeo vai estar avisando você, pode ser importante para você e para mim é muito importante, tá? Para mim eu fico agradecido de coração para cada curtida que eu recebo num vídeo, cada compartilhamento, cada comentário que vocês deixam aí embaixo. Visita no site, tá? As visitas no site também são importantes, os que vocês, todo esse feedback que vocês me dão. Né? O site tem alguns detalhes dele ainda que ele não está 100%, mas já dá para ter uma boa ideia do que é. E eventualmente até isso, vocês me deixam dica, vocês veem o que pode estar faltando, o que pode ser feito diferente. Isso para mim é muito importante, tá? Ter esse feedback de vocês, ver que está dando resultado, que eu estou conseguindo chegar nas pessoas, para mim é fundamental, tá bom? Então, curte o vídeo, né? Assina o canal e compartilha, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí para vocês, um abraço, a gente se vê.